Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro. Semana aí bastante conturbada. Ontem tivemos um dia positivo. Pensamos que ia ter um repique e não tivemos. O mercado voltou a ceder, uma queda bem expressiva essa semana. Ao meu lado aqui, Gustavo Cruz, nosso macroeconomista. Ele vai comentar sobre os principais pontos econômicos, agenda, o que a gente pode esperar para a semana que vem. E aí a gente vai passar os principais movimentações do mercado nesse pregão. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Pois é, mais uma semana se encerrando com bastante turbulência, com os mercados em queda. Segunda semana do ano de pregão, mais uma vez com algumas repetições, China novamente trazendo notícias ruins. Na semana que vem a gente vai ter PIB da China, então mais uma semana que a gente vai ter a China no centro do noticiário. Eu falei hoje com o Kim, que é estranho, né? A gente não sabe muito o que esperar, porque se os resultados do PIB forem bons, o mercado vai falar que os resultados não são confiáveis, então vai ficar chateado, então o mercado vai reagir negativamente. Se os resultados do PIB forem ruins, aí os analistas vão ler que a desaceleração está muito forte, que não tem jeito, que a China vai contaminar o mundo, então eu não sei muito o que esperar de um cenário vindo positivo de lá. Mas, de qualquer forma, é isso. Quando que é? Desculpa a pergunta? PIB, se eu não me engano, sai na quarta-feira ou na terça, tem que confirmar. Tá. Porque eu sei que sai num dia PIB, produção industrial, vendas no varejo. Eu ainda não olhei a agenda da semana que vem, mas boa. Tava vendo agora, eu só esqueci se é terça ou quarta, mas eu sei que tem isso. Vai sair o PIB do quarto trimestre, aí ele já fecha o ano inteiro de 2015. Pois é. Pessoal, por favor, acho que tá tudo certo, eles já mandaram boa tarde, mas podem mandar várias as perguntas que vocês tiverem, a gente vai tentar responder o maior número delas. Então, quanto antes vocês mandarem, a gente consegue responder um pouco mais, o programa é mais curto do que os outros, mas de qualquer forma temos aqui para ajudá-los. Só o gráfico Danilo ainda não está pronto ainda? Certo, Danilo vai botando o gráfico na tela. Falar um pouquinho hoje, a gente teve dados de emprego, a PNAD contínua, que agora é um dos principais indicadores de mercado de trabalho do Brasil. Ela apontou desemprego com 9%, ainda é o dado de outubro. Só lembrando, Danilo, a PNAD contínua ela atrasou no final do ano passado, o IBGE está com, não sei se é falta de recursos, o que aconteceu direito, mas atrasaram a divulgação dos dados, então agora nesse primeiro trimestre a gente vai ter ainda dados de novembro, dezembro, e eles vão tentar acelerar ao máximo para ganhar o tempo perdido, porque a gente está bem atrasado nos dados de emprego. Esse dado que saiu hoje foi de outubro ainda. Foi 9%, se não me engano, né? 9% de desemprego. Aí a taxa de ocupados que continua estável, então a gente acha que isso representa um sinal de que ainda tem muito que acontecer no mercado de trabalho, ou seja, muitas pessoas ainda vão perder o emprego, ainda tem bastante espaço para demissões. E a população desocupada segue elevada. Ano passado subiu bastante, esse ano segue subindo. Isso por outras questões. Primeiro, que não estão criando tantos empregos, tantas vagas. Segundo, que com a inflação em alta, a crise toda que está acontecendo, mais pessoas estão tentando, nas famílias, precisando tentar entrar no mercado de trabalho. Acho que hoje de manhã eu falei, até muita gente aqui no chat concordou, que é isso, antes um chefe de família conseguia bancar a família inteira, e a situação começa a ficar mais crítica, compra do mês já não dá tanta, não consegue comprar tudo. Aí a esposa ou o marido, eles precisam entrar no mercado de trabalho também, então, e vão entrar e não tem tantas vagas, porque a situação da economia do país não está boa. Agora sim, vai pro gráfico? Vamos lá, vamos aqui então, no gráfico. Então, vai botar o gráfico agora na tela. Eu vou coletando aqui as perguntas que vocês quiserem. Deixa eu só deletar aqui que eu coloquei um monte de trocas de carteira aqui para fazer long e short. Certo, Deixa eu só... Tô te perguntando se é o fim da bolsa dele. Deixa eu só repassar aqui para vocês, para a gente poder acompanhar. Tá tudo certo? Agora foi. Agora tá tudo certo. Então, bolsa na tela. Bolsa na tela? Gráfico na tela. Vamos dar uma olhada no Ibov. Só carregar o gráfico enquanto isso. Bom, se tiver, então, voltando pra cá. Enquanto carrega aqui, então, deixa eu só passar um pequeno comentário, boa. Tá? Muitas pessoas estão me perguntando, não só para mim, mas para nossa área de análise ali da Arena do Investidor, eu, o André, o Aliakin, o
o Alisson e também o Clebão. O Clebão não, que o Clebão tá de férias desde o final do ano passado. Bolsa perdeu 142, perdeu 40, perdeu 39 e tá caindo. Sim, estamos caindo. Só para vocês terem ideia, o Ibov afunda hoje 3%, principalmente liderado aí pela queda das ações da Petrobras. Também temos a queda da Vale, a Vale tá caindo mais de 5%. O cenário não está muito positivo. Para vocês terem ideia, a Vale está perdendo valor de mercado mais de 50%, tá? Desde quando a gente teve ali a tragédia de Mariana, se eu não me engano, foi em novembro, tá? E o mercado, assim, como o Gustavo mencionou agora, tá, pessoal? Nós temos uma sinalização na nossa economia ainda não muito positiva. Infelizmente, alguns pontos críticos e alguns pontos que trarão incômodo aí para a população, como taxa de desemprego, mais pessoas sendo mandadas embora, vai acontecer. Então, assim, eu não vou falar para vocês, primeiro que quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu não gosto de fazer uma análise do Ibovespa, uma análise um pouco mais longa, porque eu faço day trade. Meu day trade ali, minha análise mais longa é coisa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, tá? Logicamente que eu acompanho o mercado para saber o que pode acontecer nos próximos dias. Então, o que está acontecendo? Temos alguns dados ruins estão sendo divulgados, a gente tem aí algumas sinalizações que ainda podem aprofundar esse cenário não muito positivo. Ou seja, o que isso vai refletir? A continuidade, ou melhor, a manutenção da queda que iniciou desde quando ele perdeu a região dos 44 mil, principalmente 43 mil pontos. Então, assim, o que eu acho com todo esse movimento? Calma, cautela é o principal ponto. Ah, tá barato, Uzi Minas hoje, quem diria, Uzi Minas batendo 99 centavos. É triste ver umas coisas dessas, eu praticamente fico triste. Então assim, cuidado, eu vou sair comprando um monte de empresa. Não, o nosso cenário ainda está bem perigoso. Por que eu tô falando isso? Ontem foi, claro, um dia clássico de uma armadilha no mercado, tá? Ontem a gente viu o mercado abrindo, neutro, ficou neutro, começaram a tomar. Tomaram o mercado do 39, mandaram mais de 38.700, 38.800, mandaram ele 1.000 pontos para cima. A gente conseguiu surfar bem e a gente não viu uma movimentação dessa no Ibov já fazia um bom tempo. Então muitas pessoas acabaram montando posição, muitas pessoas, Daniel, vamos comprar? Eu até me chamaram alguns papéis, me chamaram a atenção, mas eu falei, eu prefiro ficar de fora. Fiquei de fora. O que acontece hoje? O mercado desaba 3, Petro caindo mais de 7, Vale caindo mais de 5. Então cautela, calma, cuidado com esses sinais falsos. A princípio o mercado não sinalizou um fundo. Ontem, como eu mencionei para vocês, se a máxima de ontem fosse superada hoje, poderíamos sim ter uma movimentação positiva e algum possível repique, tá? Então, para onde o mercado vai? Não sabemos. O que a gente consegue interpretar da sinalização é que o quê? A tendência é de baixa e que teremos a manutenção do movimento de baixa. Até que esse movimento mude ou nos prove ao contrário, muitas coisas têm que acontecer, como o Gustavo acabou de mencionar. Muitos dados ainda tem para sair, muitas informações não muito positivas ainda tem para sair, ou seja, nada para se ficar otimista no momento, né, Gustavo? Acho muito difícil, acho que a perspectiva por enquanto não tá com um cara que vai melhorar, que tem alguma coisa para acontecer, porque basicamente a gente precisa arrumar a situação fiscal do nosso país e nada converge para isso, pelo menos a gente não vê nada no curto e médio prazo que colabore para isso. Só um parênteses aqui, hoje na XP Connection eu fiquei devendo uma resposta pro SMP, não sei nem se ele tá assistindo, mas de qualquer forma ele perguntou se a gente estava em dominância fiscal na época do governo do José Sarney. A resposta é sim, é que eu fiquei na dúvida porque o termo é um pouco mais recente, então ainda era usado na época, mas a resposta era sim. Se ele não estiver assistindo na segunda-feira, eu repito também. Bom, como você agora? Vamos lá. Ô Helder, eu só não consegui ver o que você falou. Você falou que eu concordo com você, eu não sei o que você escreveu, cara. Se puder escrever aí de novo, eu faço questão de voltar aqui pra gente bater um papo sim, tá? Mas vamos lá. Ele perguntou, o que ele perguntou, se você concorda? Se eles vão romper, se a gente vai romper 37. Você vai romper 37? Olha, se eu falar que eu concordo e o mercado não romper, eu vou falar, pô, o analista tá falando bobeira. E se eu não concordar e o mercado subir, eu vou ficar bem. O que eu posso mencionar num momento desse? Eu não vejo muito movimentação clara para uma reversão de tendência, mas na minha leitura, o Ibov, desde o início do ano, a gente tem aí, hoje, o 10º pregão do ano. A gente está ganhando mais de 12% do mês. Um único mês.
É muita coisa. Para mim, é natural que o mercado repique. Eu acredito que ele pode continuar caindo, mas eu, Danilo, não vendo bolsa nesses patamares. Eu vendi índice hoje, trabalhei em venda, comprei Suzano, deu lucro. Então assim, alguns papéis eu ainda compro, mas eu não vendo bolsas nesses patamares, a não ser que ele me faça algum repique, sei lá, volte para a região de 39, 40, sinalize a exaustão do movimento, aí eu volto batendo. Então assim, o que eu espero? Eu espero algum candle, alguma sinalização de gap de alta, consolidação e romper, para ter um repique ou surfar uma compra, tá? Do que vender. Eu prefiro, se subir, se cair, vai cair sem mim. Tá? E aquele velho ditado, quem vive escola de samba é repique. Não, eu vivo de repique também, eu vivo de repique e vivo também a favor de movimento da tendência. Tudo bem que a tendência é de baixa, então tá, vou vender bolsas nesses patamares, amanhã, na segunda-feira ele explode, sobe 5 na minha cara. Eu não vou aproveitar os 5% de alta? Não é um repique? Então, é isso que eu vejo, tá certo? Então assim, eu pode ir no 37? Vai. Se for, eu não vou operar o mercado, a não ser que ele me pare por uma semana, consolide, ganhe forças, aí sim eu entro atuando no mercado. Essa é a minha leitura gráfica, lembrando que eu sou subjetivo para mercado. Calma, respira, respira aí. Vamos lá, gráfico. Botar o gráfico na tela, por favor. Respirar. Então, gráfico do Ibov não tem muito o que falar, tá? Movimentação clara de queda. Para que o mercado continue essa movimentação, eu gostaria de ver esse movimento aqui. Sobe e depois vem a cair. Se ele não fizer esse movimento, beleza, dá para continuar caindo, dá. A não ser que ele me passe aqui por uma lateralização, tá? Me configura aqui um mastro e uma bandeira invertido, que é um padrão de continuação. Aí eu ficaria um pouco mais confortável para iniciar operações aqui. Tem espaço para cair? Claro que tem. Tendência é de baixa, ele está caindo aqui direto desde os 49, veio por 39 mil pontos. Então, para mim, tem espaço para cair sim. Claro que tem. Agora, se vai para 37, 36, 35, eu acredito que pode buscar. Não é o meu call que vai buscar, tá? Então, para mim, o mercado tem que mudar e tem que ter um repique. Eu não sei o tamanho desse repique, mas acredito que na hora do mercado subir, ele pode dar uma respirada com bastante força. Tá certo? Algum papel que você olhou aí? Tô pedindo YouTube 4 e BRKE. YouTube 4. Não, galera, é que eu sou... Para quem me conhece, sabe que eu sou meio... Sem pobreza. Eu sou meio acelerado pra falar, não tô bravo não, tô tranquilo. Da Costa pedindo YouTube 4. Se você acha que pode virar alta até o fim do pregão hoje. Vamos. Já dá uma analisada na ação também. Tá, Itaú 4, tá subindo, tá caindo, perdão. 2.3, vai virar pra alta hoje? Eu acho pouco provável. Tá caindo 2, a gente tem menos de uma hora aproximadamente, 1h10, que o mercado tem que subir 2%. E ao longo do dia ele caiu 2%. Eu acho pouco provável que ele venha subir, tá? Sinalização ainda é de queda. O gráfico, o candle de ontem sugeria que algum repique se superasse a máxima, não aconteceu isso. Gráfico de 15 minutos. O que nós temos aqui? Se eu começar a olhar o gráfico intradiário, eu posso tentar procurar algum ponto para tentar tradear esse papel. Ele está tentando me fazer aqui um fundo, outro fundo, 2 fundos, tá? Melhor, temos 3 fundos. O que eu poderia pensar aqui em Itaú? O primeiro ponto seria a superação desses 24,08, ou um ponto para compra que eu ficaria atento seria aqui na 24,20, tá? Superando 24,20 eu poderia pensar numa compra para tentar buscar a região de 24,60. Fora isso, abriu na segunda-feira, consolidou aqui, lateralizou, 1 hora lateralizado, eu marco a mínima de ontem, venda abaixo de 23,65. O outro é BRKM. BRKM5, Braskem. Deixa eu dar uma olhada aqui então. Lembrando que Braskem, tá, pessoal, o último movimento de alta dela, só para vocês ficarem por dentro, esse último pernada de alta aqui do ativo, ele subiu mais do que 100% em um único movimento. Uma alta bem expressiva no ano de 2015, que foi um ano bastante conturbado. Primeiro, gráfico diário de Braskem. Eu tenho aqui Braskem, uma sinalização gráfica. Peraí, deixa eu só tirar essas linhas aqui. Pronto. Uma possível sinalização gráfica de um ombro, uma cabeça, tá aqui. Isso é o gráfico diário, ok? E um possível ombro. Parece o Batman. Parece o Batman? É. Boa. E se traçar isso aqui, o que parece? Morcego?
Aí vira uma montanha de esquiar, né? Tá? Mas o gráfico diário está me sinalizando um ombro, uma cabeça, um ombro. Para quem não conhece, essa figura é um padrão de reversão. Boa. O que você acha, Guga? Que se perder aqui ele cai Aí eu ou não se sei perder aqui ele vai analisar. tentar subir um pouco? Não vou arriscar analisar. Isso aqui é um padrão de reversão, Guga. O Boa. mercado então subiu forte. Então perceba que esse movimento aqui, ó, ele era direcional. Quando ele chegou nesses patamares aqui, ele não continuou subindo, ele está mostrando uma possível exaustão desse movimento de alta. Então ele faz aqui um ombro, uma cabeça e um ombro. Ou melhor, um pivôzinho de baixa, topos descendentes, ele perdendo aqui, ele já vai fazer um fundo descendente. O que seria natural para esse papel? O que ele poderia fazer, tá? O ideal seria ele ter alguns dias, melhor, passar por um dia lateralizado, ou até mesmo 2, tá? E depois perder a região de 24,60. Atento se perder esse patamar, ele pode iniciar uma movimentação de queda um pouco mais acentuada, ok? Lembrando que, se eu não me engano, foi essa semana que saiu dados, que saíram dados sobre a Petrobras, tá? A Petrobras saiu um dado que ela ia vender a participação dela na Braskem. E o papel foi penalizado e bateram. A gente pode ver que 4 dias consecutivos de queda, tá certo? Boa. Um último papel aqui, respeitando a ordem. VEG, estão pedindo também. VEG, o último. Isso. Só comentar enquanto o Danilo bota na tela, a gente teve também o BCBR, aquele indicador que o Banco Central mede para acompanhar o PIB mensalmente, lembrando que o PIB é divulgado só trimestralmente. Mais uma vez, contração, mais uma vez mostrando que a gente está longe de sair do fundo do poço na atividade econômica. A atividade econômica continua recuando, então, infelizmente, mostrando isso, a gente tinha uma expectativa do mercado até pior, mas veio bem crítico. Pode mostrar aí, VEG então, Danilo. Calma aí, Google. Não. Ainda não? Agora vai. Eu tava mandando no chat o Luquinho, pois. Então vamos lá, VEG. Vamos dar uma olhada em VEG. Pergunta do português. Português, vamos lá. VEG, tendência clara de baixa, ok? Linha horizontal expandida. Eu tenho aqui R$14, uma importante região de suporte. O que eu tenho? Eu tenho aqui alguns topos, algumas referências anteriores de preço. E no curto prazo eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui uma sinalização de suporte. Então assim, o que eu vejo? É um papel importante, é um patamar importante de suporte, tá querendo perder? Tá. Eu não acho que é errado argumentar aqui para uma venda, tá? Perder na mínima de hoje, poderíamos pensar em venda? Sim, poderíamos, porque ele consolidou. Mas eu só fico um pouco cético devido ao nível que ele está no momento, tá? Ao nível que ele está no momento, ok? O que eu gostaria de ver para tentar atuar numa venda desse papel se ele perdesse? Uma possível movimentação de alta, depois ele volta, aí sim ele me deu uma possibilidade de venda um pouco mais intensa, tá certo? Então essa aí que é a minha sinalização. E boa. É isso. Estão falando que alguns concordaram que parece o Batman de antes, outros falaram que parecem os Alpes. E aqui, curioso, o Nabucco falou que parecem as pirâmides de Gizé. Eu acho que também, uma boa também. Agora eu fiquei na dúvida se é o Batman ou o Gizé. Os dois realmente parecem bastante. Então, Renato, quer ler mais uma? Já tá estourando o tempo? Já tá estourando. Que isso? A produção já quer ir embora. O problema é que se a gente estourar o tempo, eles cortam a gente em cima, né? Mas acho que ainda dava mais tempo. Mas vamos batizar o ombro, cabeça, ombro de Batman, a figura do Batman. Batman Gizé, né? Vamos ver o que eles acham mais. Pra semana que vem, algum destaque aí que você tá vendo? Pra gente, ó, semana que vem a gente vai ter a primeira inflação do ano, PCA 15 na sexta-feira. Não tem perspectivas boas, infelizmente. A gente achava até que a inflação nesse ano de 2016 poderia ceder mais, porque a gente não vai ter aquela alta dos preços administrados. Só para lembrar, em 2015 tinha muito preço controlado pelo governo que estava sendo segurado aí por diversas questões, eleições, subsídio na energia, que soltaram em 2015. Esse ano não vai ter isso, não vai ter essa pressão muito forte. Mas a parte dos preços livres são os outros que regulados saem pelo mercado, o preço, eles não estão cedendo, a gente não está vendo isso, então infelizmente vai continuar bem alta a inflação nesse ano, estourando o teto da meta de 6,5%, com certeza.
Agora, se vai chegar no patamar de 2 dígitos, aí por enquanto os analistas acham que não. O consenso é só que vai estourar o teto da meta, mas infelizmente a gente ainda vai ver um ano de inflação bem alta para 2016. E semana que vem a gente tem Copom, né? Quarta-feira a gente tem decisão do Copom. O mercado entrando num consenso que vai ser alta de meio, né? Então ficar atentos também a isso, porque existem aqueles que acham que pode ser até mais, ou aqueles que acham que vai ser até menos. Então, Danilo, chegamos ao fim, né? É isso aí. Então, queria agradecer a presença de todos vocês em mais um fechamento do mercado. Obrigado pela companhia, obrigado pela semana. Minha dica ou um comentário final é para todos vocês. Calma, cautela, cuidado com operações, cuidado com o tamanho de capital que vocês vão se expor aí nas operações. E como o Gustavo mesmo mencionou, em todo o cenário macro, estamos num período bastante conturbado e não há ainda sinalizações de reversão desse movimento. Então, cuidado para ver se o mercado vai fazer fundo, não vai. Vamos viver um dia após o outro. E principalmente vocês que nos acompanham aqui, acredito que bastante gente deve fazer um day trade ou operações mais curtas. Por um prazo mais longo, cuidado, tenha calma, a não ser que você faça um produto estruturado, faça com um pacote de opção para você se expor em algum ativo ou objeto. Calma, cautela, obrigado pela semana, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Danilo, obrigado a todos. Chegando quase na hora do fim do decreto oficial, né, 6 da tarde, aquela hora que todo mundo pode ir à vontade para casa, relaxar. Espero que todos tenham tido uma ótima semana, semana que vem a gente tem mais mercado. E que nem o Nabuco falou, aqui tanta cerveja no mundo, podem aproveitar bastante. Não sei qual é o nome que o pessoal dá para as bebidas regionais, né? Tem gente do Brasil inteiro aqui no chat. Canelinha no Espírito Santo, Come Água na Bahia. Aqui em São Paulo a gente tem Rabo de Galo, Maria Mole. E respeitem o decreto até às 6, bombeirinho, aqui estão falando na produção. E se preparem, porque daqui 3 semanas a gente tem o decreto master, né? Que é o carnaval, estamos chegando lá, então cuidado aí para ninguém jogar a bola e quebrar o pé. O que você vai fazer no carnaval? Aí a gente vai chegando mais perto e a gente conta, né? Mas aproveitem bastante, tomem cuidado, se preparem. Semana que vem a gente tem mais mercado, a gente vai estar aqui para ajudar bastante vocês a investir melhor, a tirar a maior parte das dúvidas. Valeu. Até semana que vem, pessoal. Valeu.